Vamos então ao nosso próximo exercício, que é a questão 23 do ENAD do ano de 2008. Então a questão diz o seguinte: considere o sistema de equações a seguir. Então tem um sistema dado pelas seguintes equações: x mais y mais z igual a 1, 2x mais 2y mais 2z igual a 4 e 3x mais 3y mais 4z é igual a 5. Analise as asserções seguintes relativas à resolução desse sistema de equações lineares. Então, as seguintes asserções: o sistema não tem solução, porque o determinante da matriz dos coeficientes é igual a zero. A respeito dessa afirmação, assinale a opção correta. Então, aqui tem algumas as alternativas que dizem que as opções são verdadeiras, falsas, se a primeira é ou não justificativa da segunda e assim também da forma ao contrário, certo? Então a gente tem que analisar para resolver essa questão o nosso sistema de equações, certo? Então, para saber se há ou não solução, basta calcularmos o determinante da matriz dos coeficientes da equação. Então, o que é a matriz dos coeficientes da equação? São aqueles números, aqueles valores que multiplicam as incógnitas. Então, quem são as incógnitas da nossa primeira equação? Do nosso sistema de equações, né? A incógnita x, y e z. Então, a gente tem três incógnitas, ou seja, a gente vai ter três colunas. E a gente tem três equações, ou seja, vai ser três colunas e três linhas. Tem que analisar se o determinante dessa matriz dos coeficientes é igual a zero ou diferente de zero, para a gente poder dizer alguma coisa sobre as suas soluções. Então, a nossa primeira equação é x mais y mais z igual a 1. Olhando somente para as incógnitas x, y e z. Quem multiplica x é 1, quem multiplica y é 1, quem multiplica z é 1. Então, a nossa primeira linha da nossa matriz, para a gente calcular o determinante, vai ser 1, 1 e 1. Da mesma forma, na segunda equação, a gente tem 2x mais 2y mais 2z. Então, os coeficientes que multiplicam as incógnitas são todos os dois. Então, vai ser 2 na primeira. Na segunda linha, a gente vai ter 2, 2 e 2. E na terceira linha, 3, 3 e 4. Certo? Somente olhando para os coeficientes. Então, aqui tem a seguinte matriz: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4. Como a gente calcula o determinante de uma matriz de ordem 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas? A gente vai copiar a primeira coluna depois da matriz e copiar a segunda coluna depois da matriz. Então, vamos tentar ver se a gente consegue colocar aqui para a gente poder calcular. Então, a gente tem aqui copiado os valores da nossa matriz, né? Vamos fazer aqui só para ficar semelhante, né? Só vamos fazer aqui só para ficar bem parecido, né, com a nossa. Então, a nossa matriz é essa que está aqui, entre 3 por 3, e aqui são as duas primeiras colunas repetidas para a gente poder calcular. Então, como a gente calcula o determinante dessa matriz aqui e com a repetição das duas colunas? Então, a gente pega a matriz, do lado a gente pede a primeira coluna e a segunda coluna. A gente vai multiplicar da seguinte forma. Então, a gente vai multiplicar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar azul, né, que é positivo. A gente vai multiplicar da seguinte forma: primeiro elemento da primeira coluna, o segundo elemento da segunda e o terceiro dessa seguinte forma. Entendeu? Então, a gente tem 1, 2 e 4. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Certo? Depois a gente vai multiplicar da mesma forma, no mesmo sentido. 1, 2 e 3. 1 vezes 2, 2.
2 vezes 3, 6, que é o que a gente tem aqui, ó. 8 na primeira multiplicação, mais 6 na segunda. Na terceira e última, 1, 2 e 3. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Também a gente tem 6 aqui. Agora a gente vai multiplicar no outro sentido, ou seja, para cá. Para multiplicar aqui, eu vou colocar um vermelho que vai representar sinal negativo, ou seja, sinal trocado, né? Então a gente tem 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Só que aqui é sinal trocado, então tá mais 6 vem para cá, menos 6, que é como a gente tem aqui do lado da nossa matriz no Word. A segunda multiplicação, 1, 2 e 3 novamente, ou seja, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Então a gente tem menos 6 também. E a última multiplicação, 1, 2 e 4. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 4, 8. Então é menos 8 como tem aqui. Só que a gente percebe que a gente tem essa seguinte soma. O 8 aqui vai cancelar com menos 8. O 6 vai cancelar com menos 6 e o outro 6 cancela com outro menos 6. Ou seja, o determinante dessa matriz com esses coeficientes é igual a zero. Portanto, quando o determinante de uma matriz é igual a zero, o sistema acima é indeterminado ou impossível. Logo, ou não apresenta, então vamos colocar assim, logo, ou não apresenta infinitas soluções, ou melhor, logo, não apresenta infinitas soluções ou nenhuma. Então a gente tem que observar essas opções que a gente tem ainda. Ele é indeterminado e impossível. Então tem essas duas possibilidades, certo? Observando a segunda equação, a gente tem que a segunda equação é essa. Eu só troquei os membros de lugares, né? 2x mais 2y mais 2z é igual a 4, certo? Se a gente multiplicar ambos os membros dessa equação, vou colocar aqui. Se eu multiplicar ambos os membros dessa equação por meio, multiplicar todo um lado por meio e todo outro lado por meio, ou seja, a mesma coisa que eu dividir por 2. Então 4 dividido por 4 vezes meio é 2. E aqui eu dividi tudo por 2, ou seja, vai sumir o coeficiente 2 e vai aparecer 1, porque 2 dividido por 2 é 1. Então vai ficar x mais y mais z. Então a partir da segunda equação a gente descobre que 2 é igual a x mais y mais z. Mas se a gente voltar aqui na primeira equação do nosso sistema, ele diz que x mais y mais z é igual a 1. Ou seja, se o sistema diz que x mais y mais z é igual a 1, e a segunda equação trabalhada diz que x mais y mais z é igual a 2, pelo jogo de sinais aqui, pela nossa equação, a gente percebe que 2 é igual a 1. Não, 2 é diferente de 1. Então, por essa informação, por esse absurdo, né, 2 igual a 1, a gente tem que o sistema ele não tem solução. Entendeu? Então a gente determinou que o determinante é zero, e através da equação 1 e 2 a gente descobre que o sistema não tem solução, certo? Então, o sistema, a primeira asserção, o sistema não tem solução, verdadeira, como a gente descobriu aqui. O determinante da matriz dos coeficientes é igual a zero? Também é igual a zero. Uma é justificativa da outra? Isso que a gente tem que procurar saber agora, certo? Dessa forma, as duas proposições são verdadeiras, como a gente viu. Mas a segunda não é uma justificativa para a primeira, pois sendo o determinante da matriz igual a zero, a matriz pode apresentar infinitas ou nenhuma solução. Então a gente descobriu que a matriz não tem solução e o determinante é igual a zero. Mas o fato do determinante ser igual a zero não é uma certeza de que a matriz não possui solução. O determinante da matriz sendo zero, posso ter duas possibilidades: ou ter infinitas soluções, ou não ter soluções. Por isso que a gente diz que o sistema ele é indeterminado, ou seja, eu não consigo determinar
é uma única equação, uma única solução, ou ele é impossível, ou seja, não apresenta nenhuma solução. Então a gente tem que as duas asserções, duas proposições são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira porque não é 100% de certeza, ou seja, alternativa B. Então, se a gente observar, as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Todo mundo, a gente consegue entender através das informações que a gente calcula o determinante da matriz, e trabalhando com a primeira e com a segunda equação, a gente chega no absurdo de que 2 é igual a 1. Então, por ser um absurdo 2 igual a 1, a gente sabe que não tem solução, e por determinante ser zero, ele é indeterminado ou impossível, certo? Então é isso que a gente tem que procurar observar nesse tipo de questões. Nem sempre as nossas opções de alternativas serão números, serão valores. Então a gente tem que saber interpretar essas proposições para poder entender um pouco mais, certo? Então é isso, tá? A resposta é a alternativa B.